Bom, pessoal, tem uma galera me perguntando aí se eu agora virei blogueirinho, youtuber. Na verdade não é nada disso não, tá? Porque é aquela história, né? O telefone celular e a internet permitiram que um bando de idiota e boçal desse opinião sobre um monte de assunto, né? Todo mundo hoje em dia fala sobre o que quer e tal. Não tô dizendo que todo mundo é boçal, tá, gente? Por favor. Mas muita gente idiota tá por aí comentando um monte de assuntos, se achando especialista em um monte de coisa, anda de fake news e não sei o que, boato na internet. Eu, humildemente, resolvi também começar a opinar. Tenho minhas opiniões, tenho meus pontos de vista em relação a tudo, então criei esse canalzinho aqui no YouTube com o objetivo de também começar a dar minhas opiniões. Discuto tudo que eu coloco aqui, eu discuto já em mesa de bar, em roda de amigos e tal. Por que não compartilhar com todo mundo as coisas que eu penso, que eu acredito e tal? Então, me permitam mais um idiota aqui, dando opiniões. Enfim, eu só queria comentar rapidinho hoje, pessoal, um assunto que tá rolando aí nas redes e tal, e que tá boa. É lamentável que esse tipo de assunto esteja mobilizando a sociedade, né? Ganhando uma notoriedade como está ganhando, em detrimento de outros assuntos tão importantes que deveriam estar sendo debatidos, né? Que é justamente a questão daquela entrevista que o Drauzio Varela, aquele médico que faz aqueles programas na Rede Globo e tal, no Fantástico, ele fez uma entrevista com aquela trans, né? Com algumas trans e tal, que estão encarceradas. E aí muita gente ficou... Eu particularmente vi a entrevista no dia, né? Na semana passada, né? Semana retrasada, se não me engano, passada, enfim. E ele fez entrevista com as travestis, né, ou transexuais e tal, que estão aprisionadas, encarceradas, mostrando como é difícil a vida delas lá nas prisões, inclusive junto com homens e tal, e os absurdos abusos que elas passam, toda aquela coisa horrorosa que acontece nas prisões brasileiras, né? E muita gente ficou emocionada com um caso especial, que foi uma conversa que ele teve com a tal da Suzy, que é uma transexual que estava há 8 anos sem receber visita, e ele abraçou ela e tal. Teve aquela história toda, né? Todo mundo ficou emocionado, muita gente comentou nas redes sociais, e aí depois apareceu a informação de que essa Suzy, de fato, cometeu homicídio. Ela está condenada por homicídio, né? E ela estuprou uma criança e depois matou essa criança. Por isso ela está presa. Esse é o motivo da prisão dela. E aí todo mundo começou a comentar. Aí esses grupinhos, pessoal que é de direita ou que é pró-Bolsonaro e tal, começou a dizer que a esquerda, pessoal mais de direitos humanos e tal, tinha ficado sensibilizado com uma assassina e não sei o que e tal, parará. Aí depois o pessoal da esquerda também soltou uma fake news dizendo que ela não tinha matado ninguém, que era mentira, isso e tal. Uma balela, uma briga desnecessária, um debate que até o presidente da República, e aí que eu acho que está a situação mais séria, mais vergonhosa, Jair Bolsonaro foi pro seu Twitter ontem falar mal da Globo e tal, e dizer que pô, a transexual lá, entrevistada, cometeu crime, todo mundo ficou sensibilizado com ela, mas é uma assassina, não sei o que, defendeu pena de morte aqui no Brasil e tal, aquela coisa que o Bolsonaro faz, né? A minha questão é o seguinte, eu não vou entrar no mérito do que ele acredita ou não, a minha questão é um presidente da República, com tanto assunto grave para discutir, com tanto assunto grave para debater, ficar indo para televisão para criticar uma reportagem feita por um médico, por uma rede de TV, que a Rede Globo é canalha, que a Rede Globo é sacana, é filha da puta, todo mundo sabe. Se tem uma coisa que eu concordo com o Bolsonaro, é o ódio à Rede Globo, é não gostar da Rede Globo, que é uma emissora que falsifica informação, que depõe contra a democracia, que depõe contra o Brasil. Se tem um ponto de convergência minha com esse merda desse presidente, é só isso também, né? Morre aí. E aí fica ele dentro do Twitter dele falar dessa matéria da Suzy e tal. A grande questão é a seguinte, galera, na boa, essa mulher foi condenada, cometeu um crime, tá? Crime gravíssimo,
tem que ser condenada. Eu não sou desses antipunitivistas, não. O crime tem que ter condenação. Não defendo pena de morte. Também não defendo prisão perpétua. O Brasil é um país, a minha opinião, inclusive, é muito polêmica em relação a isso. O Brasil é um país muito grande, com necessidade de mão de obra e infraestrutura. A gente precisa construir estrada de ferro para baratear o frete. A gente precisa construir uma rede hospitalar mais robusta, escolas de qualidade, em tempo integral. E eu acho que presos com esse tipo de qualificação, um crime hediondo como esse cometido por essa mulher, tinham que trabalhar. Não tinham que ficar lá em regime fechado, sendo custeados pelo Estado, nisso eu concordo, mas tinham que trabalhar para custear a sua manutenção no cumprimento de sua pena. Eu sou 100% favorável a esse tipo de preso trabalhar. O Brasil precisa de infraestrutura. Então vamos lá, na Amazônia fazer linha férrea, no interior do Pará, no nosso centro-oeste, para poder exportar nossa soja, tem que trabalhar. Mas aí, isso é um outro debate que a gente tem que ter em outro momento, em outra circunstância, em outra ocasião. O que não pode acontecer, é esse tema de uma entrevista do Drauzio Varela dominar a opinião pública por dias, enquanto a gente está tendo uma crise financeira internacional absurda por conta da baixa do preço do petróleo. O presidente até agora não deu a sua opinião em relação a essa queda da Bolsa de Valores que aconteceu ontem, a queda das bolsas no mundo inteiro. O presidente não veio a público falar ainda se de fato a gente vai sentir na bomba de combustível a redução do preço dos combustíveis, que é importante pra gente. Abasteci o carro ontem, 5,19 a gasolina. É inacreditável, é um tipo de coisa inacreditável. E o presidente até agora não deu a sua opinião em relação a essa situação. A gente não sabe o que o presidente vai apontar para a política econômica em relação ao preço dos combustíveis. A gente não sabe o que o presidente vai apontar em relação a essa crise internacional do coronavírus, por exemplo. Ele não fala nada. Então, e aí prefere ficar opinando em relação a uma matéria da Globosta sobre essa Suzy, essa transexual e tal. E na boa, né, galera? Por favor, né? Na boa. Ela cometeu um crime, já está sendo condenada por esse crime, sendo punida, está pagando sua pena. Eu não estou vendo ninguém aí falar do Brilhante Ustra, aquele coronel que o pessoal do Bolsonaro, da família Bolsonaro, adora elogiar, adora aplaudir e tal, que foi um cara que cometeu estupros, que coordenou sessões de estupro, que coordenou sessões de tortura absurdas, que culminaram, inclusive, em homicídios, né? Então me parece que tá todo mundo aí falando mal da transexual, da tal da Suzy lá e tal, mas é muito mais porque ela é transexual e porque muita gente ficou sensibilizada com a história dela, né? Me parece, na verdade, que ninguém se importa com o crime de fato de estupro, que ninguém se importa de fato com o crime de homicídio, que é um crime hediondo, né? Parece que as pessoas estão mais preocupadas com quem cometeu o crime. Se a pessoa era transexual, se a pessoa era branca, se era preta, se era... Me parece que a preocupação maior é essa. Estou vendo muita gente criticar aí essa Suzy, criticar a matéria do Fantástico, mas me parece que a crítica é muito mais, não pelo crime que ela cometeu, mas por ela ser uma travesti, uma transexual. É inacreditável, né? Mas eu acho que esse debate não pode ocupar a nossa opinião pública. Esse debate não pode, nesse momento que a gente está vivendo uma queda nos preços do barril de petróleo do mundo inteiro, que pode afetar a economia nacional, a gente, enquanto população brasileira, quer saber do nosso presidente se a gente vai sentir na bomba de combustível a redução dos preços. A gente quer saber quais estão sendo as políticas adotadas pelo Ministério da Saúde para a contenção do coronavírus. Nós temos já, acabei de ver agora, 30 casos confirmados no Brasil, novo coronavírus. E aí você não tem uma política muito clara. Parece que o Ministério da Saúde agora, depois da explosão da doença na Europa inteira, parece que o Ministério da Saúde agora vai começar a fazer teste de coronavírus em todo paciente que apresentar um caso mais agudo de qualquer síndrome respiratória, só agora. E aí você não vê o nosso presidente ir a público para falar sobre isso. É inacreditável. O PIB de 1,1%, a economia encolhendo, 12 milhões de desempregados. Meu amigo, você que está aí me ouvindo e tal, não sei se você que está me ouvindo aí, a galera da minha bolhazinha e tal, ou se você
não faz parte da minha bolha de relacionamento, enfim. Meu amigo, na boa, tu vai ficar mais preocupado se o Drauzio Varela entrevistou uma travesti, uma transexual, uma trans, que matou, ou que fez o que fosse e tal, uma reportagem teve vários erros, porque eu acho que a Globo aí vacilou com o Drauzio Varela também, a equipe de jornalismo lá, isso ninguém tá falando, né? Eu acho que tinha que ter levantado a folha corrida dessa moça, expôs muito o Drauzio, que é um grande médico, um cara muito competente, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas você que está me assistindo aí, está mais preocupado com esse problema jornalístico da Globo, que todo mundo sabe que é um lixo. A Globo é uma emissora de merda. Ou você está mais preocupado com o seu emprego, com o preço da gasolina, se você dirige como eu, se a gasolina vai baixar ou se não vai baixar. Então, na boa, vamos esquecer falsa polêmica. Eu fico vendo a galera da esquerda e da direita igual. Esquerda, né? Esquerda é pra cá, né? Esquerda e direita, a galera com a mesma polêmica, o mesmo assunto, a mesma ladainha. Todo mundo caindo num falso debate, uma falsa polêmica, né? E aí fica muito claro pra mim o seguinte: a Rede Globo, assim como o governo também, o Bolsonaro fala mal da Globo, mas acaba que os dois fazem o mesmo jogo. A Rede Globo e o governo fazem o mesmo jogo. O que eles querem é tirar da população o foco principal dos problemas do Brasil. Quando eles criam esse tipo de narrativa e ficam discutindo sobre a sexualidade de alguém, sobre uma reportagem mal dada, eles fazem o povo deixar de discutir, fazem o povo deixar de abordar os assuntos mais importantes, que são a economia. Eles, enquanto a gente está aqui falando, enquanto muita gente está na internet falando do caso dessa Suzy aí, por exemplo, o Paulo Guedes continua insistindo em reformas como a reforma tributária e administrativa, que não vão levar a nada, só vão tirar mais direitos dos trabalhadores, aumentar a tributação do trabalhador mais pobre, de você que está me ouvindo aí e tal. As reformas da Previdência e trabalhistas, que fuderam com o trabalhador, não deram resultado na economia. Olha aí, 1,1% do PIB. E enquanto isso, tanto a esquerda quanto a direita vão ficar discutindo o caso da Suzy. É isso mesmo? Então é só um apelo aí para que a gente cresça um pouquinho e se ligue que tanto a Globo quanto o Bolsonaro criam essa falsa disputa para justamente afastar a gente, você que está me assistindo, do debate real, que são os problemas do Brasil, a nossa economia, o desemprego. Então fica ligado nisso, não entra em falso debate, em falsa polêmica não, tá bom? Galera, mais um videozinho aí, valeu!